Bem-vindos ao The Debate. Em setembro de 1987, no coração do Brasil, um aparelho de radioterapia abandonado foi aberto, num ferro velho em Goiânia. Dentro dele, um pó azul que brilhava no escuro, cloreto de césio 137. O fascínio por aquele brilho assim deu início ao maior acidente radiológico em área urbana do mundo, um evento que, sem dúvida, deixou cicatrizes profundas na cidade e na história da segurança nuclear. Exato. E a partir da análise dos fatos e, claro, das consequências, a questão que nos divide hoje é: qual é o principal legado dessa tragédia? A gente deve enxergar ela como o catalisador que forçou uma transformação exemplar na regulação de materiais radioativos no mundo todo? Ou o impacto mais duradouro é, na verdade, o trauma humano e o estigma social que persistem até hoje, mostrando os limites da reparação depois de um desastre dessa magnitude? Para mim, a resposta é clara. Por mais terrível que tenha sido, o legado mais significativo do acidente foi a evolução regulatória e técnica sem precedentes que ele provocou. Já eu vou argumentar que o legado primordial é justamente o oposto: o dano humano irreparável e a ferida social que, na prática, nunca cicatrizou por completo. Olha, é impossível negar a dimensão trágica do que aconteceu. Mas se a gente olhar para o que veio depois, o legado que realmente mudou o mundo foi a revolução na segurança nuclear que Goiânia forçou. Antes de 87, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, estava focada quase que exclusivamente em grandes reatores nucleares, sabe? Ninguém dava a devida atenção ao perigo das chamadas fontes órfãs. E o que é uma fonte órfã? É exatamente o que aconteceu em Goiânia. Um equipamento com material radioativo que é abandonado, perdido, roubado e que sai completamente do controle regulatório. Ninguém sabe onde está. Goiânia escancarou essa vulnerabilidade. E o que aconteceu? Como resultado direto, a IAEA criou o Código de Conduta sobre a Segurança de Fontes Radioativas, que basicamente obriga os países a manterem registros e a rastrear esse material, tipo do berço ao túmulo. No Brasil, o acidente acelerou a criação de uma lei específica para rejeitos e, mais importante, levou à construção do Centro Regional de Ciências Nucleares em Abadia de Goiás, onde 6.000 toneladas de rejeitos foram acondicionadas com segurança. Por mais doloroso que seja dizer, a tragédia gerou um sistema de proteção global que hoje é incomensuravelmente mais forte. Eu vejo essas mudanças regulatórias, sim, mas eu as enxergo como uma reação tardia e, assim, desesperada a uma falha que foi catastrófica. O foco do legado não pode estar nos manuais que foram reescritos, mas no custo humano que motivou essa reescrita. Os números são frios, mas contam parte da história, né? 4 mortes imediatas, 249 pessoas com contaminação corporal significativa e mais de 1.200 que até hoje, décadas depois, ainda são monitoradas pelo Centro de Assistência aos Radioacidentes, o CARA. Mas o legado mais profundo não está nos números, está no estigma. Há relatos de vítimas que, anos depois, tinham clientes de Uber perguntando se era seguro ficar no carro com elas. Comerciantes que não conseguiam vender seus produtos, famílias que não conseguiam matricular os filhos na escola. E as consequências físicas, como as radiodermites, não são simples feridas. São queimaduras de dentro para fora causadas pela radiação que, em muitos casos, nunca cicatrizaram de verdade. A psicóloga Suzane Elou, que acompanha as vítimas desde o início, fala de um fator estressor permanente, um medo constante de desenvolver câncer, de ter filhos com problemas genéticos. Um pesquisador chegou a usar uma expressão terrível, mas precisa. Eles se sentem como grávidos da morte. Esse, para mim, é o verdadeiro legado. Nenhuma lei ou protocolo técnico pode apagar isso. Você toca num ponto central, que é a percepção do trauma, e eu quero voltar a isso. Mas quando falamos de Abadia de Goiás, eu não vejo apenas um lembrete da tragédia. Eu vejo um triunfo da engenharia e da responsabilidade do Estado. A estrutura de segurança que foi montada lá é exemplar.
A gente está falando de 3.500 metros cúbicos de rejeitos que foram misturados com cimento, colocados em contêineres e caixas de concreto e aí enterrados sob morros artificiais, os chamados mounds, com múltiplas camadas de argila, concreto, membranas. Existe um monitoramento constante das águas subterrâneas para garantir que não haja nenhum vazamento. E mais, a área foi transformada no Parque Estadual Thelma Ortegal. É um centro de pesquisa, de educação ambiental. Isso não é esconder o problema, é ressignificar o espaço. Um triunfo da engenharia que começou com a população local em pânico, fechando rodovias em protesto. A escolha de Abadia de Goiás foi marcada por uma tensão social gigantesca. A aceitação só veio depois de muita negociação, compensação financeira e a emancipação do município. E o resultado simbólico disso é que hoje a bandeira da cidade de Abadia de Goiás ostenta o símbolo internacional da radioatividade. Você acha que isso é um símbolo de superação? Para eles, é um monumento perpétuo à tragédia que foi depositada no quintal de suas casas. A segurança técnica não apaga o medo. Há relatos de policiais que, décadas depois do acidente, se recusavam a entrar na Rua 57, a Rua do Ferro Velho, por puro medo, mesmo sabendo que o local estava limpo. Isso mostra que o trauma coletivo é muito mais poderoso do que qualquer relatório técnico. Mas essa percepção não invalida o aprendizado técnico, que é o meu ponto. E a maior lição foi justamente a criação de um sistema global para controlar essas fontes órfãs. O código da AIEA, que foi diretamente inspirado por Goiânia, mudou as regras do jogo. Hoje, um país que exporta um equipamento de radioterapia precisa garantir que o país importador tenha condições de gerenciá-lo com segurança. Isso evita que a história se repita. E, internamente, a sentença judicial de 2000, que condenou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN, por falha na fiscalização. Peraí, desculpa te interromper. Mas você está citando uma condenação judicial como um legado positivo? Exatamente, porque ela estabeleceu um precedente crucial de responsabilidade objetiva do Estado em danos nucleares. Isso significa que, a partir daquele momento, ficou claro que o Estado é o responsável final, independentemente de culpa. Isso tem um poder preventivo enorme, força o órgão fiscalizador a ser muito mais rigoroso. É uma mudança de paradigma. Mas responsabilidade depois do desastre, não é esse o ponto. O legado primordial não é a multa que o Estado pagou depois, é a falha catastrófica que permitiu o acidente. Onde estava a CNE quando o aparelho ficou abandonado por 2 anos num prédio em ruínas com as portas abertas? A fonte de césio 137 tinha uma atividade de 50,9 terabecquerels. Para quem nos ouve ter uma ideia, é uma quantidade de radiação absurdamente alta contida num pozinho. Essa bomba relógio ficou num limbo legal por 2 anos. Falar em precedente judicial soa como celebrar o cinto de segurança depois que o carro já bateu e todos se feriram. A reforma é a consequência de uma falha inexcusável, ela não apaga a falha. O acidente nunca deveria ter acontecido. E eu concordo que nunca deveria ter acontecido. Não estou tentando apagar a falha original, mas sim valorizar a resposta e o aprendizado. E nesse sentido, a resposta médica foi absolutamente notável e inovadora. O uso em larga escala de um pigmento chamado azul da Prússia, por exemplo, foi pioneiro. Ele se liga ao césio no organismo e acelera a eliminação, o que literalmente salvou vidas e reduziu a contaminação. Sim, a resposta médica foi competente, não dá para negar. Mas ela também tem um lado, digamos, sombrio. Como assim? Eles usaram técnicas de ponta para a época. A dosimetria citogenética, basicamente, é como olhar para os cromossomos das vítimas num microscópio para ver o nível do dano. Isso permitiu estimar com uma precisão incrível as doses de radiação que cada um recebeu, algo entre 4,5 e 6 grays para as vítimas fatais, que é uma dose absolutamente letal. Com essa informação, eles puderam personalizar os tratamentos, o que foi revolucionário.
E a criação do CARA, o Centro de Assistência, institucionalizou esse cuidado, garantindo acompanhamento médico vitalício e produzindo um conhecimento científico que hoje beneficia o mundo inteiro. Esse é um argumento convincente, mas você considerou que essa competência médica não alcança o trauma psicológico? Pelo contrário, às vezes ela o aprofunda. A própria psicóloga do caso relata sobre um paciente que, cansado de ser cobaia, preferiu a amputação do pé, que tinha uma radiodermite severa, a tentar mais um tratamento experimental. Isso fala volumes sobre o fardo de ser, ao mesmo tempo, paciente objeto de estudo. Uma pesquisa de 2016 mostrou que mais de 80% dos afetados ainda se consideravam vítimas, principalmente pela discriminação. E o próprio nome do centro que você elogiou, o CARA, é oficialmente Centro de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves. Leide das Neves foi uma menina de 6 anos, a vítima fatal mais jovem. O nome dela eterniza a dor na própria instituição que deveria curar. O cuidado médico, embora essencial, é também um lembrete diário da sua condição de radioacidentado. É uma marca. Eu reconheço a profundidade desse fardo psicológico. Mas, em uma escala mais ampla, o legado que reverbera globalmente, o que efetivamente protege milhões de pessoas hoje, é a transformação que o acidente impôs aos sistemas de segurança nuclear. As lições sobre fontes órfãs, a legislação criada no Brasil e internacionalmente e a infraestrutura como a de Abadia de Goiás, tudo isso tornou o mundo objetivamente mais seguro. Goiânia foi um exemplo doloroso, mas poderoso, de como a humanidade pode e deve aprender com suas falhas mais graves para prevenir que desastres se repitam. É um legado duro, mas é um legado de prevenção. Eu vejo as coisas de forma invertida. As mudanças técnicas, por mais bem-vindas que sejam, são secundárias ao verdadeiro legado. A demonstração indelével da persistência do sofrimento humano, o estigma que atravessa gerações, as cicatrizes físicas e psicológicas que não fecham e a memória coletiva de uma cidade traumatizada mostram que o dano de uma falha como essa é em grande medida irreparável. O principal legado de Goiânia é um alerta sombrio sobre a nossa fragilidade diante da negligência e a longevidade do trauma, que sobrevive muito tempo depois que os relatórios técnicos são concluídos. Fica claro que a análise completa deste acidente exige a consideração dessas duas facetas. O legado técnico e preventivo, que eu defendo, não existiria sem o custo humano que você aponta. Exatamente. O material revela essa interação complexa entre a falha institucional, a resposta técnica, que foi heróica, o sofrimento que perdura e o aprendizado sistêmico. Fica evidente que há muito mais a ser explorado sobre as consequências daquele brilho azul do Césio 137.